Oi, Jana! Ei, Epa, Edu! tudo Tudo jóia? bom, Deixa eu querido? tentar ajustar aqui, né? É, porque quando eu entro, eu também vou um pouquinho mais para longe aqui. Pronto, ficou bom. Daqui a pouquinho eu vou também tirar os comentários para não atrapalhar. Mas Tá. grata pela Você sua tá presença, você tá me ouvindo? estou te ouvindo muito bem. Tá. E Beleza, todos também estão jóia. escutando. Ô, Edu, vamos Gratidão aí começar pela. então. Vamos, vamos. Deixa eu Eu só que arrancar agradeço pela sua aqui. disponibilidade, viu? Tá. Então, Du, começa falando um pouquinho pra gente aí quem é você, o que que você faz, como é que você chegou na disciplina positiva. Olha, Jana, eu nasci em Ouro Preto, sou filho da Dona Diva e do seu Tassiano. Minha mãe teve 4 filhos homens. Então você pensa bem, 4 filhos homens, não foi brincadeira lá no início dos anos 60, né? Opa, Uhum. entreguei minha idade. Tá valendo. E tá valendo. E cresci em Ouro Preto, né? Cidade histórica, cheia de ladeiras, e passei boa parte da minha vida lá, né? Uhum. E aí há 18 anos moro aqui em Belo Horizonte, casei com a Ana, tivemos a Clara, nossa filha, e, e é isso, aí a vida começou de fato, né? A vida de casal, assim, Uhum. porque até então eu não fazia a mínima ideia do que era ter uma criança do meu lado ali 24 horas por dia, né? Uhum. Então, e mudou tudo, né? Uhum. E, bom, depois que a minha filha nasceu, eu tive certeza que eu ia escrever para ela. Certeza. E aí, a primeira vez que eu escrevi foi na revista Pais e Filhos. Eu publiquei um artigo lá chamado A Grande Psicologia dos Pequenos. E de lá para cá foram muitos textos, muitas reflexões, né? Aprendendo a observar, a ver a infância acontecendo aqui agora, né? Uhum. E, Maravilha. é, E aí foi e assim que você chegou na porque disciplina positiva. foi. Só que antes disso, para mim estava claro que a lógica da criança era uma outra lógica, né? Uhum. Porque como é a lógica da criança? A lógica da criança ela é colorida, ela é cheia de, ela dá voltas, ela dá rodopios, né? Ela é cheia Uhum. de vida. E a lógica do adulto é toda quadradinha, então isso ficou muito claro para mim, né? Que as Uhum. crianças pensam diferente dos adultos, sentem diferente dos adultos. E eu Uhum. aprendi muito, né? Aprendi muito só de observar a minha filha ali Uhum. no cotidiano. Uhum. Realmente, os filhos são uma escola, né? Os Ô, filhos Du, são mas uma então, escola, os o que filhos que são é, uma afinal? escola. Pode falar, pode Oi? falar. Tá dando um delay, mas pode falar. Tá tendo um atraso, mas pode Eu, eu, falar. tô, eu costumo dizer que na escola de pais eu estou matriculado no ensino fundamental, Hum. mas Então você tá aprendo, bem. mas aprendo, graças a Deus, né? Porque é uma Uhum. escola de pais. A partir do momento que a gente tem um filho, uma criança, é uma escola, É, né? com certeza. Tenho É. percebido isso na minha vida. Ô, Du, Pois então, é. mas o que que é essa disciplina positiva? Bom, antes eu vou contar algumas histórias de algumas coisas que eu fui percebendo estando convivendo com a minha filha, né? Uma Uhum. vez eu estava num supermercado e tinha uma menininha dentro do carrinho e a mãe dela chegou perto dela e disse assim: se você não ficar quieta,
nunca mais eu te trago aqui. E aí, a minha filha nem tinha nascido, a gente nem tinha Clara, e eu fiquei um pouco perplexo assim, com essa cena. E aí eu escrevi um texto chamado Crianças, Prateleiras e Pulgas, em que eu disse que crianças pequenas não entendem o que significa nunca. E se entenderem, esquecerão minutos depois. Uhum. Então as crianças não entendem, né? A lógica é uma outra lógica, né? E a disciplina positiva, ela entrou na minha vida porque a disciplina positiva tem mais de 30 anos de existência. Começou lá nos Estados Unidos com uma educadora, doutora Jane Nelson, que, por sinal, fez 83 anos agora, dia 21 de abril. Ela legal. tem... Legal, né? Ela tem 7 filhos, 11 netos, 22 netos e 11 bisnetos. E ela viaja o mundo ensinando disciplina positiva. Para mim, estava muito claro que, para mim, na verdade, começou a ficar mais claro que eu não queria uma educação para minha filha que fosse punitiva e uma educação permissiva. Eu entendi isso, eu saquei que essas eram as possibilidades, ou punição, rigidez ou permissividade. E aí, só que eu não sabia disso, sabe, Jana? Eu não sabia que existia disciplina positiva, e eu comecei a procurar. E eu diria para você que eu fiquei uma década procurando. Uma década. E aí, um belo dia, eu no Facebook entrei na página da doutora Juliana Franco, que é uma médica pediatra aqui de BH, certificada em disciplina positiva. Aí eu li algumas coisas e falei, opa, é por aqui. O que eu estava procurando é por aqui. E aí, isso foi, para você ter uma ideia, a disciplina positiva chegou no Brasil em 2015, através de uma brasileira, super recente, né? Muito E recente. eu descobri a disciplina positiva em novembro de 2017. Olha só. E aí entrei em contato com a Fernanda Ali, que foi a brasileira que trouxe a disciplina positiva para o Brasil, e em 2018 eu fiz a minha certificação. Né? Então, a disciplina positiva ela é um caminho do meio, né? Não é uma educação que a proposta é que a educação não seja nem permissiva e nem punitiva. Isso através de uma série de ferramentas. Na verdade, 52 ferramentas. 52 ferramentas. Durante a certificação, você aprende como usar cada uma dessas ferramentas. Isso. A gente aprende a usar cada uma dessas ferramentas, né? Por exemplo, dar uma pausa positiva naqueles momentos críticos, naqueles momentos tensos, dar uma pausa positiva, tempo positivo para pausa. Ótimo. E, bom, muita gente acha que a disciplina, quando você aplica disciplina positiva, né, significa que você não pode dizer não para a criança. Isso é real? É assim? Não é real. Não é real, né? Porque essa palavra positiva, né, o que ela significa? Significa a gente desenvolver como pais todos os aspectos positivos da nossa personalidade. E aí contribuir
para também desenvolver nas crianças toda essa positividade, todo esse desenvolvimento de virtudes, né? Então, disciplina positiva não é deixar a criança fazer tudo. Não é. E também não é seguir por um caminho mais punitivo, mais rígido e tal. Você pode dar um exemplo, Du, para a gente materializar melhor? Um exemplo por exemplo... Uma situação que uma criança tenha e como é que você pode agir, né, segundo os preceitos da disciplina positiva. Tá. Bom, questão de uso de celular, né? O ideal é que nós combinemos com as crianças, com os jovens, um X horário para usar, para uso de celular, né? Para uso de celular. Então, se aquela criança ultrapassou esse tempo e foi feito um combinado, né? O que nós, um combinado, por exemplo, de tirar o celular da criança a partir de um determinado momento. Filho, você vai usar por vamos dizer assim, 45 minutos, né? E aí a criança fica mais tempo, 1 hora e 15 e tal. E qual seria a postura do pai e da mãe, né? Chegar para essa criança, dizer para ela, olha, filho, o tempo passou. Né? O seu tempo passou e você continua no celular. Você quer me entregar esse celular ou eu pego de você? Né? Então está colocando limite, está agindo com firmeza e gentileza, né? Que é um princípio da disciplina positiva, agir com firmeza e gentileza. Ok? E eu separei aqui algumas ferramentas, né, para poder compartilhar aí com vocês. Por exemplo, a questão da cooperação, né? Como é que a gente faz para que as crianças cooperem mais conosco, né? E isso passa por uma coisa que em disciplina positiva se chama encorajamento. Né? A gente encoraja as crianças a serem cooperativas. Ok? Tá. Escutativa, né? Escutativa é uma outra ferramenta da disciplina positiva dentro dessas 52, né? Escutativa, que é a gente reservar um tempo para sentar ao lado do nosso filho, simplesmente para escutá-lo. Nada mais que isso. Né? E você pediu exemplos, vamos supor que o seu filho tenha 5 anos e você foi atender o telefone e ele comece a puxar sua blusa, mãe, mãe, mãe. O que você faria, Jana? Na verdade, isso aconteceu hoje, tá? Eu tava... porque a gente estava tendo aulas remotas lá na escola que eu trabalho, né? E aí, na hora que eu botei o microfone, eu liguei o microfone para falar com a turma toda, tinham 22 alunos lá, né? Para dar uma notícia, ele começou, mamãe, vamos brincar, mamãe. Aí eu fiquei, João, né? A mamãe tá aqui, ó, falando com os alunos, você tá vendo? Aí, mamãe. Aí eu fui, botei ele no meu colo, então dá um tchau aqui para todo mundo. E espera um pouquinho enquanto a mamãe tá falando. Aí ele ficou ali, aí ele deu um tchau, ficou dando um joia, aí eu dei a notícia e pronto. Mas assim, se isso acontece 1, 2, 3, 4, às vezes dá, a gente fica, ai meu Deus, mas eu tenho que trabalhar, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? A gente fica numa situação, porque a criança, ela está no agora, né? A criança está no agora, não tem depois, ela é agora, mamãe, né? E a doutora Jane contou uma história muito legal de uma mãe
que foi atender o telefone e a filhinha dela, de 3 anos, estava, mamãe, mamãe, e ela pegou o relógio de pulso e disse assim para aquela criança, filha, quando tá vendo esse ponteirinho rápido do relógio, quando ele der 3 voltas, você avisa a mamãe que a mamãe vai desligar o telefone. Tá bom? Ó, presta atenção, hein? 3 voltas no relógio e aí você avisa a mamãe. E como a mãe estava muito ligada, o que ela fez? Ela desligou antes e a filhinha dela falou, mamãe, você tinha mais 1 minuto. Você tinha mais... Não tinha acabado, né? Uhum. Isso. Legal, esse exemplo é ótimo. Edu, você É, disse que você ia falar de alguns exemplos de instrumentos, né? Instrumento que chama? ferramentas da disciplina Ferramentas. positiva, né? Uhum. Por exemplo, escuta ativa, reservar um tempo na semana para sentar ao lado dos filhos, só para escutar os filhos. E até, se possível, falar menos. Escutar. Escuta ativa é uma das ferramentas da disciplina positiva. Mas isso envolveria a gente ouvir o que ele está falando livremente ou a gente puxar assuntos para ele falar? As duas coisas, né? As duas coisas. Tanto você pode só escutar, quanto você pode puxar conversa, quanto você pode interagir, né? O importante o importante é que a criança sinta que você está ali naquele agora com ela. Você não está preocupada com a televisão, com as notícias, com o jantar para fazer, você está ali, escuta, uma escutativa. E as crianças são grandes professores, né? Grandes professores, elas têm tiradas incríveis, maravilhosas, né? E a gente aprende muito escutando as crianças, né? Porque dentro dessa lógica, né, que eu estava falando, Janaína, as crianças costumam falar assim, como eu já escutei, né? Amanhã foi o dia do índio. Eu escutei um menininho falando isso um dia, amanhã foi o dia do índio. Porque para as crianças, tanto faz se hoje é hoje, amanhã é amanhã, né? Ou se hoje é ontem. Por isso que as crianças, elas não estão assim, nem aí para a hora do Brasil. Né? Nem aí para a hora do Brasil, enquanto que nós estamos bem aí, né? E outra ferramenta, olho no olho, né? Às vezes a gente quer falar uma coisa com o filho e a gente está lá na cozinha ou está no escritório e tem algo importante para falar. Então, é importante, muitas vezes, principalmente na hora de corrigir o filho, de chamar a atenção, de lembrar ele dos acordos que foram feitos, né? A gente olhar no olho no olho. Inclusive, até na questão dos acordos, depois que você deu aquele exemplo do celular, teve uma pessoa que perguntou aí, né? E se ele não entregar o celular? Se o filho não entregar o celular, né? Ou a criança? Vamos pensar, aqui a gente está falando com professores, né? A gente está trazendo Sim, esse universo do filho, porque eu acho que a autora criou dentro desse sentido, mas hoje existe uma tentativa de pegar os princípios da disciplina positiva e trazer isso para a sala de aula, que na verdade é o nosso foco aqui, mas... E aí, se não entregasse, né? Você chegou e falou, olha, esse é o nosso combinado, você pode me entregar ou vou ter que pegar? Olha, a gente, nos acordos que nós fazemos com as crianças, né, e com os adolescentes, essa é uma possibilidade que precisa ser colocada, a possibilidade de retirar o celular da mão da criança, do jovem, às vezes à força. E aí o que vai acontecer? A criança vai ficar indignada, muitas vão ficar irritadas e vão bater a porta do quarto, né? Mas aí você atravessa esse momento difícil, né? Atravessa esse momento difícil e depois, num outro momento,
você chega para aquela criança e lembra desse acordo que foi feito, né? Uhum. Porque, por exemplo, reunião familiar é uma ferramenta da disciplina positiva. A gente fazer reuniões familiares para poder escutar o que as crianças têm a dizer a respeito daquilo que nos atrapalha, as crianças e os jovens. E a ideia é foco em solução, em reunião familiar. Então, tá, e crianças a partir de 4 anos podem participar da reunião familiar. E as reuniões familiares na disciplina positiva, todos falam. Todos falam, inclusive as crianças, olha, nós estamos com um problema, todos nós aqui em casa estamos usando muito celular, e eu não estou me sentindo bem, não estou achando legal, né? E que soluções nós podemos apresentar para resolver isso, né? Uhum. E é incrível, as crianças trazem soluções assim incríveis, até para essa questão de celular. Nas escolas a gente realiza as plenárias, é incrível as coisas que vêm. E elas têm muito mais habilidade, acho que, de focar na solução do que a gente. Pelo menos eu percebo muito isso em sala de aula. Muito exato. E a gente pode colocar numa reunião familiar, dizer, filho, olha, outras vezes eu cheguei para você, filho, filha, e pedi para você sair do celular e você não saiu. E aí, se isso acontecer de novo, como é que a gente faz? Uhum. Então, essa possibilidade de retirar o celular da mão da criança, ela é uma, vamos dizer assim, uma solução respeitosa, né? Para com... Porque teve um combinado antes, né? E os limites, eles existem, né? Exato, exato. Então, os combinados, eles têm que ser... não basta só chegar e tirar o celular, assim, né? Eu já ouvi também que aí daqui a pouco a gente continua a falar dos instrumentos. Eu quero ouvir mais. Tá. Que é importante, a disciplina positiva traz essa ideia de que é importante a gente saber o que tem por trás das necessidades das crianças, né? Elas apresentam a necessidade, mas o que vem, né? Por que ela está com essa necessidade? É isso mesmo? Como é que isso funciona? Claro, é isso mesmo. A gente precisa aprender a entrar no mundo da criança, né? Por observação, perguntando para ela, né? É isso aí. É isso aí. Hoje aconteceu, né? De entender esse mundo, né? Entender esse mundo tão rico, tão vivo, né? E dentro de uma lógica que não é a lógica do adulto, as relações de causa e efeito, elas, para a criança, elas vão demorar muito tempo, né, para acontecer, assim. Então, por exemplo, uma cena que eu presenciei um dia num restaurante, eu estava conversando com uma amiga, tinha uma mãe com uma criança pequena, muito viva, muito elétrica, né? E tinha um copo de suco na beirada da mesa, e eu disse para minha amiga, esse copo vai cair daqui 10 segundos. E eu comecei a contar, 10, 9, 8. Eu juro que eu não quis que o copo caísse. O copo, paf, caiu no chão, e a mãe, né? Letícia, mas você não para quieta, olha o que você fez. E as crianças são pura vida, puro movimento, né? Então, essa observação nos ensina, né? Como é que as crianças funcionam, né? Ok? E elas têm muita energia, né? Muita energia. Muita. Isso fica muito evidente em sala de aula também. Você tem acompanhado como é que isso tem sido trazido para as escolas? Olha, existe uma certificação em disciplina positiva para a sala de aula que eu não fiz ainda, né? Mas a boa parte das escolas ainda não se abriu para a possibilidade.
Porque como é levar a disciplina positiva para a sala de aula? É criar espaços dialógicos. Para quê? Para resolver conflitos e problemas e dificuldades. E como é que se faz isso na sala de aula, né? Um educador certificado em disciplina positiva, de posse de uma série de ferramentas, abre um espaço para dizer, olha, nós estamos com tal problema. Às vezes um problema com um aluno, mas ele está presente para poder dizer como é que se resolve um problema com foco em solução. O foco não é no problema, o foco é na solução. Então, foco em solução é uma ferramenta da disciplina positiva. Como que está isso nas escolas? Poucas escolas ainda, né? Até por não conhecerem a disciplina positiva. Mas a ideia é essa. Para você ter uma ideia, a doutora Jane Nelson, vamos dizer, ela começou esse trabalho a partir da sala de aula. Ela chegou numa sala de aula, havia lá uma criança que estava dando muito problema, e as crianças, todos reunidos, estavam punindo aquela criança, dizendo o que era para ser feito com ele em termos de punição. E aí ela perguntou para eles o que eles achavam de focarem em solução para resolver aquela situação. E aí pipocaram saídas para aquele conflito. Se não me engano, acho que era uma criança que chegava atrasada, e ela muito agitada, e ela criava muitos problemas na sala de aula. E ele sempre chegava atrasado. E aí, uma das ideias que surgiram foi algumas crianças da turma iam chegar perto daquela criança e gritar na hora do recreio, sinal! E aí ela já ficava, né? E aí foram muitas outras soluções, porque as crianças são muito, muito criativas, os jovens também, né? Muito, com certeza. Então, criar espaços de mediação de conflito para resolver problemas sem punir, sem deixar que a criança faça o que ela quer. Isso é agir com firmeza e gentileza à luz do hino positivo. Certo, então isso é muito legal, a gente entender melhor o que é punição, porque quando você pega o celular, ótimo, porque a criança, né, não te entregou, isso é uma punição? Isso não é o que é punição? Punição é o seguinte, punição é gritar, é xingar, é bater. Isso é punição. Na grande maioria das vezes. É desrespeitar a criança. Porque no momento de tensão, isso já aconteceu comigo, eu precisar chegar para minha filha e falar, filha, o seu tempo no celular acabou, eu vou precisar pegar o seu celular de você. E ela resistiu, e eu peguei, e aí ela saiu e bateu a porta. Momentos depois, minutos depois, ela chegou calmamente perto de mim, conversando outras coisas. E aí, um pouquinho depois, eu falei, filha, vamos jogar um jogo? E a gente foi jogar um jogo. Sabe, então, punição na grande... Porque a questão da punição, às vezes a gente está falando para algumas plateias de pais, e alguns pais muito punitivos, eles começam a ficar muito incomodados. Mas a gente não está preocupado com isso. A disciplina positiva, ela está preocupada em como é que eu vou me conectar melhor com meu filho, com a minha filha. Que caminhos eu preciso encontrar para estabelecer uma conversa, um diálogo com ele, para que
para que eu encontre mais cooperação da parte dele, para que eu consiga saber o que é que ele precisa, para que ele saiba o que é que eu preciso, né? Uhum. Uhum. Então, a disciplina positiva ela está mais preocupada com isso. Como é que eu me conecto verdadeiramente com meu filho, sobretudo nesses momentos em que a coisa não caminha, né? Tem uma dificuldade para poder fazer um para casa, uma coisa assim, né? Uhum. Uhum. Essa Não palavra sei se conexão, eu te ela é muito respondi. importante. Sim, não, eu entendi. Eu acho que É, é uma coisa para se pensar, né? Para se, acho que é importante todo mundo que está aqui assistindo fazer esse trabalho de buscar compreender. Eu vejo assim, se você fez um combinado e o combinado não foi cumprido, aí o que está vindo ali é uma consequência. Toda a ação gera uma consequência. Então, assim, isso, se isso. ela Isso, não cumpriu o dar a combinado, então conhecer a retirar. criança, dar a Pode falar. conhecer a criança a consequência daquela atitude, né? Olha, hoje aconteceu uma situação aqui em casa que eu quero compartilhar com vocês, que foi assim, eu cheguei para minha filha, falei, filha, me empreste seu fone de ouvido, que eu vou ter uma live hoje à noite. Aí ela disse assim, pai, estragou. Aí eu, filha, mas estragou? Por quê? Ela, fiquei mastigando o meu fone e estragou. Aí eu disse assim para ela, ah, filha, agora você vai ter que pegar o dinheiro que a sua avó te deu para comprar outro fone. Eu não pergunto, olha, eu poderia ter perguntado para ela, essa é uma ferramenta da disciplina positiva, perguntas que instiguem. Na hora que Uhum. ela me disse que o fone, que ela tinha mastigado o fone, eu podia perguntar para ela, filha, e agora? O que você pretende fazer? O que você pretende fazer? O seu fone era tão legal. Isso a gente até conversou essa hora. Ela falou, pai, eu gostava tanto do meu fone. Então, eu poderia ter perguntado para ela, filha, então, foco em solução. Você coloca a criança para pensar, né? Uhum. E aí Uhum. ela poderia, ela mesma ter me dito, olha, pai, minha avó me deu um dinheiro, eu acho que eu vou juntar mais um pouco e vou comprar. Uhum. Então, muitas vezes a gente tira das crianças essa oportunidade delas fazerem do jeito delas, né? Uhum. E nós Uhum. estamos ali papapá, 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 falando o tempo Uhum. todo. Uhum. E também a gente não precisa necessariamente concordar, né, com o jeito que as crianças vão propor. Eu até contei isso uma vez para aqui, eu não lembro qual live que foi, de uma situação de uma turma lá da escola, que eles começaram a reivindicar um monte de coisa, estavam reivindicando uma reunião kids, para poder falar dos problemas da escola, que a professora não deixava isso, que o recreio era muito curto, que eles queriam não sei o quê, um monte de coisa no papel. Eu chamei eles e falei, vocês querem então uma reunião? Vocês querem? Mas esse papel estava circulando entre eles, mas ele foi descoberto, eles não me entregaram. Aí eu reuni ele e falei, então eles, né? Vocês querem então falar sobre essas reivindicações? E tinha algumas coisas bem absurdas também, né? Aí eu falei, ok, então nós vamos fazer uma plenária. Você, fulano, vai ser o presidente da plenária e a gente vai começar a resolver essa situação. E aí reunimos com eles tal, e com essa mesma perspectiva do foco na solução. E foi muito legal, porque quando você tem muitas crianças, algumas coisas que eles levantaram de problema, as outras crianças falaram, não, isso não é um problema, eu não concordo com isso, não é assim. E aí a gente ia mediando e o que ia surgindo era muito interessante. Muito, muito interessante. Elas são essas reuniões de família e de classe. Por exemplo, a gente pega um objeto, uma bolinha, né? E aí cada pessoa que tem uma fala, né, precisa estar de posse dessa bolinha, né? Uhum. Então, a hora que eu estou falando, eu estou segurando essa bolinha e aí depois eu passo para a Ana, para a Clara, né? Porque a reunião familiar é isso, que todos têm direito à voz, né? Com E certeza. então essa criatividade, né? É. Ô, Du, eu vou começar a projetar as perguntas aqui. Pode, mande.
Existe um tempo para ser percebido que a disciplina positiva está dando certo? Um tempo, olha, a doutora Jane Nielsen, ela fala que quando a gente sai dos paradigmas, né, punitivos e permissivos, que normalmente costuma até piorar a situação. A coisa piora porque não se está preparado para essa nova forma de agir, né? Então, as crianças, às vezes, costumam dar mais trabalho, os jovens também, muito mais trabalho. Uhum. Mas é preciso perseverar. Educação com gentileza, firmeza, e usando essas ferramentas da disciplina positiva, são 52 ferramentas. A doutora Jane disse, usa duas, depois duas, depois duas. Uma que funcionou para uma situação pode não funcionar para outra situação parecida. Uhum. Né? Então, se existe um tempo para ser percebido, é a gente mesmo que vai sentir. A gente é que vai sentir se está dando certo, né? Não tem assim uma coisa, realmente, cada caso vai ser um, né? A gente consegue perceber nas reuniões familiares, por exemplo, né? Porque as reuniões familiares e as reuniões em sala de aula, o foco não é no problema, o foco é na solução. Uhum. Então, a gente, por exemplo, no caso de uma reunião familiar, não pode usar a sala o espaço da reunião familiar para controle parental. Para dizer, olha, não, aquele dia você fez isso e aquilo e tal. Uhum. Daquele velho jeito de criticar e tal, né? Uhum. Onde encontrar a formação em disciplina positiva? Olha, nós, educadores parentais certificados, nós podemos formar, capacitar famílias nessa abordagem, né, nessa filosofia de vida. Mas caso a pessoa queira ser, né, um disseminador desse conhecimento, dessa prática, ela entra no site da Disciplina Brasil e lá tem todos os cursos, alguns cursos online, né? Agora todos online, né? Uhum. Uhum. Olha, aqui tem uma continuação, tá? Olha, Tá. não entendi o exemplo. É o exemplo com a Clara que você teve. Você ignorou o sentimento dela oferecendo jogo, ou o jogo seria a porta para o início de uma conversa? Porque você chamou Olha, você falou que você chamou ela para jogar, né? na verdade, nesse dia especialmente, a gente não se acalmaram e eu falei, filha, vamos jogar, vamos para um jogo, né? Houve um redirecionamento daquele sentimento ruim, daquela raiva, né? Então, redirecionar o mau comportamento é uma ferramenta da disciplina positiva, né? Especificamente, esse dia a gente não conversou a respeito, mas já aconteceu muitas outras vezes em que a gente conversou depois num momento mais calmo, né? Uhum. Porque na hora da raiva, da irritação, a recomendação pela disciplina positiva é não tentar resolver as coisas nessas horas, né? Uhum. Deu uma travadinha aí, mas voltou. Mas deu para te escutar. Acho que talvez para algumas pessoas tenha travado, Bom, mas vamos ver aí. então, Então, assim, às vezes é aí importante dar um tempo mesmo, né? Para poder tempo, resolver, tempo. né? Em disciplina positiva, essa ferramenta se chama tempo positivo para pausa. E a gente pode, em família, combinar onde é que cada um vai para, vamos dizer assim, um lugar, né? Olha, a hora que eu não estiver legal, estiver irritado com vocês, eu vou para o meu escritório e vou ler,
ou vou escrever, né? E aí a minha esposa pode falar, eu vou para o quarto, e a Clara também falar, eu vou para o quarto, eu vou... A gente pode criar esses espaços, né, de respiro, assim. Isso até tinha um livro aqui embaixo, mas eu acho que ele... Ah, tá ali. Moe, você consegue pegar aquele livro azul ali para mim embaixo de Literacy Essentials? Na sala de aula, vou procurar fazer essa conexão. Esse tempo ele é muito importante. Às vezes a criança ela está muito agitada e aí a gente percebe que a gente precisa dar um tempo para aquela criança, né? Aí a gente chama, bom, aqui no Brasil isso é muito novo, tá? Mas internacionalmente eles chamam de práticas de self-regulation, que é práticas de autorregulação. Então, são alguns jogos, alguns materiais, alguns elementos que você pode deixar no canto No inglês, eles chamam de calm spot. Né? E você pode criar um espaço, né, no canto da sala, que é o espaço para se acalmar e tal. É baseado na ideia desse cara aqui, ó, o Stuart Shanker. E ele traz essa ideia. É tudo em inglês ainda, gente. É pouquíssima coisa que tem no português nisso. Mas qual que é a ideia? Você pedir para a criança se distanciar um pouco, para ela dar um tempo para ela se acalmar, para depois ela voltar ali para o movimento da sala de aula. Mas é muito importante, isso não é muito fácil de fazer, porque muitas vezes as crianças, elas querem ir para aquele canto, né, para não ter que participar da aula, não ter que fazer uma atividade. Então, lidar com isso, existem alguns pormenores, por isso que é muito bom estudar exatamente como fazer isso, para poder funcionar bem esse tempo e não ser um refúgio da criança, é uma oportunidade dela fugir do momento instrucional ali. Isso falando da sala de aula, né? Deixa eu projetar outras perguntas aqui, vamos ver. Gente, é porque o comentário está ficando bem em cima do rosto dele, eu vou desativar rapidinho. Como desenvolver a disciplina positiva em uma turma de 40 estudantes? Se você quiser começar, Lu, depois eu posso falar um pouquinho também. Tem que criar, vamos dizer assim, as escolas, né, elas vão, se elas puderem criar espaços dialógicos, né, em que o respeito, né, seja um princípio, né, e é um princípio dentro da disciplina positiva, né, a gente ensinar para os nossos filhos, nossos alunos, né, de que o respeito é uma garantia, né, ele tem que ser uma garantia para se poder dialogar, né? Para poder dizer o que está vivo dentro da gente. Né? A gente vê isso muito na comunicação não violenta, né? Porque é legítimo dizer para o seu aluno, para o seu filho, que o que ele está fazendo está te afetando. Né? Você diz, olha, eu tô ficando triste com essa sua forma de agir, tá me deixando triste, tá me deixando até com raiva, né? Então, como desenvolver disciplina positiva em uma turma de 40 estudantes? É um espaço que tem que ser criado. Não vai ser mágica, né? É um espaço que cria por si só uma sinergia, né, com uma série de ferramentas que podem ser usadas. Né? Mas é uma construção, né, uma construção de educadores certificados em disciplina positiva e com esse foco em solução de problemas. Temos um problema, como é que vamos resolver? E isso pode ser feito tanto em sala de aula como fora de sala de aula também. Chamar aquele aluno para conversar e deixar que ele proponha para o professor, para o coordenador pedagógico, uma solução. Isso é muito legal. Bom, como eu falei no princípio para todos aqui, eu não sou, né, certificada em disciplina positiva, mas pelo que você está falando, está muito conectado ao que eu já coloco em prática de alguma forma, e aí vou tentar falar um pouquinho para ajudar aí a Lita Mello, né? Uma coisa que para mim toda sala de aula tem que ter, e eu acho que no início do ano ou no início do semestre, depende se você é professor universitário, é preciso ter, são os combinados. Então, são as regras que norteiam
à sala de aula. Por exemplo, eu tenho uma regra até que a galera gosta muito, não foi uma regra que eu inventei, foi uma regra que eu herdei, né? Durante o período que eu tive a oportunidade de trabalhar em Stanford, né? Que é todos somos recursos um para os outros. Essa é uma regra que, para mim, desde então vigora na minha sala de aula, né? É outra regra que eu gosto muito. Ninguém é bom em tudo. E a regra complementar que é todo mundo é bom em alguma coisa. Então, são regras que trazem uma reflexão e que muitas vezes, se você tem uma sala fixa, né, que isso acontece mais para o Fundamental 1, mas tem escolas que o Fundamental 2 também tem sala fixa, você pode deixar já presente na sala. Mas se você for professor de ensino superior ou de ensino médio, sempre que necessário, depois de trabalhar essa regra com eles, você, sempre que necessário, retoma ela também. Uma coisa que eu faço quando eu formo, tanto no ensino médio quanto adultos, eu pego as regras, entrego uma para pessoas aleatórias na sala e peço para eles apresentarem a regra e o que eles entendem daquele texto que está ali, né? Então, para mim, são combinados gerais, mas que norteiam a conduta mesmo dentro da sala de aula e que aí, em momentos em que os alunos não cumpram, você pode retomar a conversa e alinhar. E é muito legal também se você constrói combinados com eles em termos de rotina. Aí existem as regras gerais que baseiam a sala de aula e as rotinas, né? Então, como é que a gente pode fazer para perder menos tempo na volta do recreio? Ou, né, como é que vai funcionar a questão do uso dos materiais ou do uso dos armários, caso tenha armário, enfim. Então, aí você vai construindo com eles e é quase que eles assinaram embaixo porque eles construíram junto com você. Então, acho que isso é uma forma também deles se apropriarem e de ajudar. Exato, Então, está muito exato. conectado com o que a disciplina positiva Isso, fala. Você falou do olho no claro, olho. claro. Uma coisa que eu Olho acho no muito olho importante. e tá junto e Pode falar. ter esse acompanhamento, né? Porque o acompanhamento, voltando àquela questão do celular, né? Então, se nós, numa reunião, acordamos que você vai ficar 45 minutos de manhã, 45 minutos à tarde, se a gente deixar, aquela criança vai ficar lá no celular, são objetos muito sedutores. Ela não vai, Uhum, muitas vezes, não vai nem lembrar que fez o combinado com você. Então, esse acompanhamento, ele tem que ser feito, né? Como? Colocando uhum, o celular para despertar e, filho, uhum, olha, a hora que o celular despertar, encerrou. Isso é agir uhum, com firmeza, né? uhum, uhum. Com Encerrou. Aí, certeza. se a criança não quiser, né, tira-se o celular da mão da criança. Mas isso Uhum, previamente combinado, né? Não pode chegar e tirar, porque é aí que ela vai se rebelar mesmo, né? uhum. Com Combina, certeza. combina, faz esse acordo, né? O Uma pessoal disciplina está. positiva pode ser aplicada em caso de indisciplina em sala de aula. Então, o aluno, eu acho que são os mesmos princípios de alguma forma, né? O aluno, Os mesmos princípios, Uhum, esse problema é colocado para a turma, né? Esse problema é colocado para a turma e nós queremos e precisamos que ele seja solucionado. E como é que nós vamos solucionar? Sem uhum, que, sem que a gente precise punir, expulsar aquele aluno ou aqueles uhum, alunos, né? uhum, Então é aquilo que eu disse mais cedo, né, Janaína, criar espaços dialógicos, né? uhum, Porque tanto o Marshall Rosenberg da comunicação não violenta, como outras pessoas, já viram crianças mediando conflitos, crianças pequenas, mediando conflito. E essa é uma tendência que eu acredito que vai crescer cada vez mais. Resolução de conflito de maneira pacífica, né? uhum, uhum. Marte, Com certeza. Marte. Eu tenho lidado muito com isso também como coordenadora, né? Chegam muitos casos a mim, então as escolas elas precisam ter, claro, as suas ferramentas, os seus instrumentos normativos, né? De ordem. Isso ainda é muito complicado pensar uma escola que não tenha isso, o caso da advertência ou da suspensão e tal. Agora, por exemplo, eu como, né, como gestora, eu
para mim, eu quero não precisar chegar nisso, né? Agora, são Isso, muitas estratégias que a gente tem que tomar dentro da muitas. sala de aula e em conjunto com os professores e se a gente tiver a parceria dos pais, para que não seja necessário isso, né? Agora, Isso. para mim, a questão da clareza ela é muito importante, sabe? O aluno ter clareza do que é esperado dele. E aí, a partir do momento que ele não vai cumprindo, então, eu sempre converso, né? E às vezes até tem a minha assistente de coordenação, né? Uma vez ela chegou e falou assim, Janaína, você conversa com esses meninos de primeiro ano, parece que eles são adultos. Eu converso mostrando para eles, porque é assim que eu cresci, meu pai sempre conversou comigo assim, né, muito abertamente, ele nunca ficou falando com vozinha de bebê e tal. Então eu aprendi assim, né, para mim é um bom Exato, referencial. exato. E A falando com gente não clareza, está falando, olha, se fosse subestimando, com né? você, é isso. Se fosse com você, você gostaria? Como é que você se sentiria? E aí eu vou trazendo essa conscientização e trazendo algumas explicações mesmo, que às vezes ele também não É, recebe dentro de casa, né? Mas assim, no sentido de contribuir para pensar sobre si e sobre o grupo, porque a grande questão da sala de aula é que você não pode fazer tudo que você quer na hora, né? A criança não pode fazer tudo que ela quer na hora que ela quer, porque se não houver regras, como é que vai ser? 20 crianças juntas, né? isso, isso. Por isso essa construção conjunta, né? E então essas reuniões de classe, elas acontecem pela disciplina positiva. A escola cede um horário para poder essas reuniões acontecerem, né? Uhum. Porque pode ser que determinada estratégia que tenha sido decidida por todos não funcione ou não tenha tido aquela eficácia que se esperava, né, que ela tivesse, Uhum. Uhum. entendeu? E aí a gente volta, né? Olha, ainda estamos com esse problema, né? Ainda estamos com Uhum. esse problema. Como é que a gente resolve? Uhum. Retoma sempre que precisa, né? É, Educação positiva tem relação na perspectiva emocional? tem total, né? Tem total, porque nós, pais, professores, nós precisamos batalhar para sermos exemplos, né? Para os nossos alunos, para os nossos filhos. Como disse Rudolf Steiner, né, o filósofo austríaco, toda educação é autoeducação. Uhum. Uhum. Então, como é que eu educo o meu emocional, né? Eu não vou gritar, eu não vou desrespeitar meu filho, meu aluno, eu vou tentar encontrar outras formas, né, de chegar até o coração dele, né? Com certeza. Nossa, isso eu defendo demais. E sou É. fãzona do Rudolf Steiner. Dorfstein, Muito bom. toda educação é autoeducação, palavras do grande Steiner. Então, tem relação com esse desenvolvimento, esse aprimoramento, né, Uhum. da nossa condição como pais, como professores, né? O Steiner, por exemplo, ele disse assim, o primeiro setênio, de 0 a 7, no primeiro setênio, para a criança, o mundo é bom. Então, a Uhum. gente deve fazer um esforço no sentido de mostrar para a criança que o mundo realmente é um lugar bom. Uhum. De 7 a 14, o mundo é belo. Então, nós devemos fazer um movimento no sentido de mostrar a beleza da vida, do mundo para a criança. E de 14 a 21, o mundo é verdadeiro. Uhum. Então, a gente desenvolver essa condição de mostrar para o jovem que existe verdade no mundo. Uhum. Só um parênteses, né? Muito legal. Isso é muito legal. Uma das coisas que eu gosto dele, essa perspectiva é muito boa. Du, a gente tem 2 minutinhos para o Instagram mandar a gente embora, mas vamos ver se você consegue responder essa aí. Muitas vezes o aluno se torna mais indisciplinado devido a essa falta de diálogo. Aí tem um finalzinho que Claro, é, concorda? Uhum. concordo, claro, concordo. Tem que tentar buscar uma forma de se conectar com esse jovem. Uhum. A palavra Concordo, sim. conexão, ela é fantástica. Eu acho até que vai dar para Fantástica. mais uma aqui, ó. Gostaria que ele citasse mais uma ferramenta da disciplina positiva que pode ser desempenhada em sala de aula. Hum,
Poxa, então, como eu disse, eu não fiz a certificação em disciplina positiva na sala de aula, mas foco em solução sempre, né? Foco em solução. Uhum. Beleza. É isso. Ótimo, querido. Querido, muito grato pela sua presença, você topar vir Poxa, aqui, falar da sua experiência como pai, para a gente criar essa conexão aqui com a sala de aula. Foi muito tá bom recebê-lo. É muito uma bom, pena que é muito só uma bom. hora, né? Não é? Poxa, um pouquinho aí deu para falar um pouco. Muito grato a você pelo convite, a todos. Calma aí que virou aqui o vídeo. Pronto, voltou. Isso. Eu que agradeço, Muito, querido. Tudo de muito bom, muita grato. saúde E para para mim é todos. uma Grata pela honra. presença de todos. Desejo vida longa ao Educaetos. Amém. Grata, meu amigo. A gente se encontra, tá? Gente, tudo de bom. Bom restinho aí de sexta-feira. Amanhã de manhã eu guardo vocês na live aqui também da Educados Convida 10 horas. Tchau, Du. Com Deus. Tchau, tchau, Janaína. Com Deus.